Carlos Rangel Xavier é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor da Unifaciar e procurador do Estado do Paraná. Vai falar sobre uma breve introdução ao pensamento libertário. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Cumprimento a todos na pessoa do professor Kennedy, aproveitando para parabenizá-lo pela excelente palestra. Além de apresentar o assunto de uma forma bastante técnica, bastante precisa, nos deixou com algumas pulgas atrás da orelha, né? Como a pergunta da professora Olga demonstrou, como a pergunta da... Como é o seu nome? Marisa demonstrou... Como a sua pergunta demonstrou, complemento a resposta que a doutrina alemã, por exemplo, Klaus Wilhelm Canaris, diz que o limite do ativismo judicial seria o núcleo essencial do direito fundamental. O que é isso? Não sei. Mas é a resposta que a gente encontra na doutrina, certo? Bom, aproveitando essa resposta que eu dei, o meu tema hoje é libertarianismo. Muitos, quando eu falo isso em sala de aula, me pedem para falar mais. O Patrick, toda a oportunidade que a gente teve no semestre passado, estudando Processo Civil 2, recursos, me pedia, professor, fala mais sobre libertarianismo aí. Muita gente também pede, quando não pedem eu falo também, então não tem problema, né? Mas o pessoal, instigado por essas minhas provocações, também já comentou algumas vezes que seria interessante uma palestra sobre libertarianismo. Estou vendo o Cid aqui, conversamos bastante sobre isso, né? Meu amigo Leandro lá no fundo também, a gente conversa bastante, né? Então, assim, a Camila me convidou para palestrar e eu disse, Camila, eu vou falar sobre libertarianismo, que o pessoal me pede, hoje em dia eu não sei falar de outra coisa, tá? Mas nós estamos aqui para tratar da... Vai funcionar esse negócio? Como é que é? Hã? Ah, estão querendo me boicotar, tá vendo? Vamos ver. Tá ligado. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, vou ficar aqui, tá, gente? Não vou poder me movimentar muito, tá? Vou trazer só uma aguinha pra cá, então. Acerta o fogo nisso. Vou ver se vai pro YouTube isso aqui. Oi? Não, não dá, é muita animação que vai ter aqui. Vai ter que ser. Obrigado, André. Nós estamos aqui para tratar, sobretudo, do livro, né? Questões sociais e jurídicas na efetivação da democracia no Brasil. Um livro muito bom, tá muita qualidade, né? Artigos de muita qualidade, tratando das coisas na perspectiva do estado da arte, né? Atual. Então, recomendo muito o livro, né? A professora Olga e a professora Maria Augusta já fizeram a apresentação, eu não preciso falar sobre ele, embora eu vá citar alguns artigos aqui na minha palestra. Eu li o livro, gente, tá? Mas assim, vamos lá. Aqui, nesse livro, eu escrevo alguns artigos também com alunos, né? Falando sobre as coisas no atual estado da arte. Quer dar uma olhada aqui para nós, amigo? Vamos lá. Falando sobre as coisas no atual estado da arte, mas eu tenho um artigo solto aí, né, fazendo a função do maluco pulando enquanto o navio está afundando e ninguém está vendo, né? Então, eu faço essa função no meu artigo chamado A Falência da Social-Democracia Brasileira. Mas, conseguiu? Obrigado. Sempre tem um maluco pulando enquanto o barco está afundando. Antigamente, quem fazia essa função aqui na faculdade... eu estou apertando para o lado errado, era por isso. Antigamente, quem fazia essa função aqui na faculdade era o professor Petros. Quem teve aula com ele, além de gostar muito da figura, sabe que ele era um libertário. Digamos que o professor Petros me passou o bastão, sem a gente nunca ter conversado sobre isso, tá? Mas fica aqui a minha homenagem ao professor Petros, né? Certamente aqueles que foram alunos dele estão juntos comigo nessa homenagem, nesse momento. Então, pegando o bastão libertário do professor Petros, eu sou agora
o maluco pulando, dizendo que o barco está afundando e a gente não está vendo. Tá? E por isso eu escrevi esse artigo intitulado A Falência da Social-Democracia Brasileira. Nesse artigo eu demonstro, utilizando basicamente dois referenciais teóricos, né? O meu marco teórico, então, veja, está tudo certo, gente, nós estamos aqui para debater e debater ideias, né? Como eu falei, o livro tem uma qualidade muito boa, a partir dos referenciais teóricos que ele adota, que são os referenciais teóricos em voga na academia. Tá? E eu, inclusive, tratei em 2 artigos com outros alunos a partir desses referenciais teóricos. Mas, adotando um outro tipo de referencial teórico, outros referenciais teóricos, basicamente a Escola Austríaca de Economia e a Ética Libertária, eu escrevi nesse artigo que demonstrei os motivos pelos quais a nossa social-democracia está falida do ponto de vista ético e do ponto de vista econômico. Eu não vou aprofundar isso aqui, isso é só uma chamada, na verdade, né, uma introdução, para que eu fale sobre o tema da palestra, que é, de fato, o libertarianismo. Então, uma breve introdução ao pensamento libertário. É sobre isso que nós iremos conversar aqui no que nos resta nessa noite. Certo? Para entender libertarianismo, nós precisamos ir para a Áustria primeiro. A gente precisa saber alguma coisa de Escola Austríaca de Economia, e depois de ir para a Áustria, nós precisamos ir para os Estados Unidos. Basicamente, o pensamento libertário, como nós conhecemos hoje, né, ele começa com a premissa, as primeiras premissas são traçadas pela Escola Austríaca de Economia. Economia, que coisa chata, né? Fala a verdade. Não é tão chato se você começa a entender. Não é tão chato se você não precisa aprender fórmulas mirabolantes e malucas, tá? Eu só não tenho tempo muito para falar sobre, só vou restringir, vou reduzir a minha abordagem sobre a escola austríaca para não deixar o assunto muito pesado aqui, tá? Mas poderíamos conversar sobre isso. Os 2 grandes expoentes históricos conhecidos aí da escola austríaca, tem gente antes deles, tá? Mas nós temos Ludwig von Mises, o grande sistematizador do pensamento austríaco, né? A sua grande obra, a sua maior obra, A Ação Humana, é um tratado tanto de filosofia quanto de economia. Se você ler a introdução da Ação Humana, as primeiras 100 páginas, 150, 200 páginas, você vai ficar impressionado com a maneira como o Mises apresenta o pensamento humano, a forma como nós pensamos, a forma como o conhecimento é construído. Tá? De fato, esses caras, além de economistas, são grandes filósofos. Prova disso é um outro autor muito conhecido, Friedrich von Hayek. Tem von no nome desses caras todos, é impressionante, tá? Mas o Hayek, então, é muito estudado, inclusive no direito, na filosofia. Mas o Hayek mesmo se auto-intitula como um economista, tá? A escola austríaca defende, a partir da compreensão da ação humana, primeiro ponto de partida, a primeira premissa da economia austríaca é a ação humana, é considerar as escolhas que nós, enquanto seres humanos, fazemos, e não fórmulas matemáticas. A partir da ação humana, a escola austríaca, ela defende livre mercado de forma radical. Tá? E agora o sangue de alguns já começa a ferver, mas é assim mesmo, calma, já vou falar mais sobre isso. Ela defende livre mercado de forma radical como a única opção eticamente aceitável e racionalmente viável para que nós nos desenvolvamos como sociedade. Como consequência, alguns conceitos básicos da escola austríaca. O tempo como fator econômico, ou o tempo como fator praxeológico, e o conceito associado de preferência temporal derrubam, esses 2 conceitos básicos, eles derrubam toda a nossa macroeconomia contemporânea, que nada mais é do que keynesianismo aplicado. Mas a gente não tem tempo para tratar sobre isso aqui. Só um último detalhe, uma última observação a respeito da escola austríaca, importante de fazer, é que, tem um negocinho aqui ainda. Olha aqui, ó. Esse velhinho aqui, ó, o Friedrich von Hayek, por coisas que ele escreveu quando ele não era tão velhinho assim, é verdade, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1974. Qual foi a tese que garantiu a esse homem o prêmio Nobel de Economia em 1974? A demonstração que é a intervenção do Estado na economia que gera as sucessivas crises econômicas. Tá? O nome disso é Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos.
Chega de falar desses caras, vocês não devem ter entendido nada, então não tem problema, vamos avançar, tá? Acreditem em mim que as coisas são assim, e agora nós vamos para os Estados Unidos. Aqueles caras migraram para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra, como todo pensador de respeito fez, inclusive o Kelsen, que ainda vai aparecer aqui, tá? Na verdade, os caras não fizeram isso para não morrer, né, gente? A gente sabe disso. Mas tudo bem. Lá, então, nos Estados Unidos, o pensamento austríaco encontra a tradição de defesa pela liberdade, a luta pela liberdade, que é o que marca a nação americana. Lá nos Estados Unidos, então, o Mises, Mises é o primeiro que apareceu ali, encontra esse sujeito aqui, Murray Newton Rothbard, que depois vai ser chamado de o Senhor Libertário. Esse homem é o responsável por juntar a Escola Austríaca de Economia com todo o pensamento, toda a luta de defesa a luta pela liberdade, toda a luta de defesa, toda a tradição de defesa da liberdade que nós temos nos Estados Unidos. Tá? E esse cara aqui tem uma bagagem enorme, filosófica e histórica, assim como os seus antecessores. Mas ele é um economista de mão cheia, tanto que ele era já falecido, tanto que ele desenvolve pontos da teoria austríaca, da teoria econômica austríaca. Esse outro sujeito aqui se chama Hans Hermann Hoppe, tá? Ele é da antiga Alemanha Oriental. Ele veio vindo, né? Veio vindo é bom, isso é coisa de gaúcho. Ele veio vindo, tá? Veio vindo, os gaúchos progressistas, né? Tem um gaúcho aqui, bem progressista não, né? Mas bem maluco. O professor Kennedy falou que ia doidear nas suas decisões, né? Eu doideei já tem algum tempo aqui, gente, tá? Cheguei aqui, tá? Mas assim, o Hoppe veio da Alemanha Oriental, passou pela Alemanha Ocidental, estudou com Habermas e foi o responsável por agregar a ética discursiva, né, ou a teoria da ação comunicativa de Habermas à ética libertária. E com isso surge, de fato, o libertarianismo. O libertarianismo surge com Rothbard, né, quanto construção científica, mas a ética libertária ela é então consolidada com esse aporte da ética discursiva por meio do Rothbard. Bom, vamos falar um pouco então dessa tradição de defesa da liberdade nos Estados Unidos. O próprio Rothbard chama a Revolução Americana de uma revolução libertária, a luta pela independência dos Estados Unidos, né? 1776, 76ers, André. 1776 é a data que marca, né, a independência dos Estados Unidos, é a data que marca a declaração de independência dos Estados Unidos, mas de fato a guerra de independência dos Estados Unidos foi uma guerra muito mais duradoura. Aliás, uma das causas da Revolução Francesa, 13 anos depois, foi a quantidade enorme de dinheiro que a França botou nos Estados Unidos para os Estados Unidos vencerem a Inglaterra. Engraçado isso, né? Mas tudo bem, vou falar da Revolução Francesa depois também. Tá? Então, a Revolução Americana é uma revolução libertária. Por quê? Porque, antes de tudo, ela é uma busca pela liberdade. Aqueles caras saíram da Inglaterra, foram buscar liberdade na América. Dentre outras coisas, liberdade religiosa, né? Mas o que desencadeia a Revolução Americana, vocês sabem, é um aumento excessivo de impostos por parte da Inglaterra. Bom, estabelecida então a independência, aí nós temos o começo do surgimento da nação americana. Enquanto eles estavam lá, só vivendo o contrato social lockeano, estava tudo indo bem, estavam prosperando, mas agora começa o surgimento da nação americana. E aí então, em 1781, celebram lá os artigos da Federação, e em 1787 então promulgada a Constituição dos Estados Unidos da América. We the people, meia dúzia de sujeitos lá na Filadélfia, né? Mas we the people of the United States, e aí vem toda a Constituição. Bom, aí então no século XVIII segue essa luta de defesa da liberdade, essa luta pela liberdade, que é de fato uma luta muito ambígua, é de fato uma luta muito contraditória. Nós temos de um lado os jeffersonianos ou os antifederalistas. O nome aqui é uma alusão a Thomas Jefferson, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, o cara que encabeçava
esse movimento aqui, essa corrente de pensamento. A solução à sua pergunta, segunda parte, professora Olga, vem aqui do pensamento jeffersoniano, que uniformizar que nada, secessão é o caminho. Se no Nordeste a coisa é diferente, por que o Nordeste não forma, ou os estados do Nordeste, um estado, o Sul é o meu país, ora! Não é assim? A solução, a resposta está aqui. Os jeffersonianos defendem o direito de secessão como um direito natural de um povo. E se a coisa é complicada, quanto maior fica, vai ficar menos complicada quanto menor ela seja também. E aí a gente não precisa uniformizar a jurisprudência para o país inteiro. Olha só que interessante isso. A gente pode considerar as peculiaridades do Sul, as peculiaridades do Norte, do Nordeste. Olha só, não, a secessão é inconstitucional, infeliz. Estou falando para mim mesmo agora, né? Professor Kennedy, o senhor jogou o Código Civil no lixo, não foi isso? Estão vendo, gente? Eu não sou tão maluco assim jogando o vade-mecum no lixo no primeiro dia de aula. O professor Kennedy teve que jogar o Código Civil no lixo. Está aí, ó. A Constituição diz que é inconstitucional o direito de secessão. Mas a razão diz outra coisa. Tá? Esses caras também aqui... Pena que a Jaqueline não está aqui. Jaque está aí, do 10º período? Não. Esses caras aqui... A Jaque citou o Bill of Rights americano na sua banca de TCC. Fiquei orgulhoso de ter dado aula para ela em 2 semestres. Esses caras aqui são os responsáveis pelo Bill of Rights americano. Esses caras aqui são os responsáveis pelas 10 primeiras emendas à Constituição americana que estabelecem a Carta de Direitos dos Estados Unidos. Os direitos dos indivíduos face à União, face ao poder central. Dentre eles, o Due Process of Law, a emenda 5. Eu estudo com vocês em Teoria Geral do Processo, vamos estudar esse semestre, o pessoal que está no 4º período. Mas essa luta de defesa pela liberdade é uma luta contraditória, é uma luta ambígua. Esses caras aqui têm uma grande mancha no seu currículo. Eles eram escravagistas. E aí nós temos, de outro lado, os federalistas. Aqueles caras que defendiam poderes concentrados na União. Num primeiro momento isso foi necessário para lutar com a Inglaterra, mas depois não fazia muito sentido mais. Era contraditório com a luta de defesa da liberdade, que é a base, é o fundamento daquela nação. Mas esses caras aqui defenderam o crescimento da União, concentração de poderes cada vez maiores na União. Isso acontece durante o século XIX, com uma certa timidez, e isso estoura a partir do século XX. Isso estoura com as guerras, as 2 grandes guerras, isso estoura com a criação do Federal Reserve, e etc, etc, etc. A gente não tem tempo de falar da história dos Estados Unidos aqui, até porque a gente quer trazer isso para a nossa realidade, né? Então esses caras aqui eram os federalistas, eles eram abolicionistas. Eles eram também os caras, eles foram também os caras que criaram o controle de constitucionalidade, o Judicial Review. Vamos falar sobre isso depois um pouquinho aqui também. Aliás, isso tem tudo a ver com a palestra do professor Kennedy, inclusive. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de abolicionismo, então, nos Estados Unidos, porque a luta de defesa pela liberdade, a busca pela liberdade, passa necessariamente por conhecer a tradição abolicionista americana. E grandes abolicionistas, provavelmente os maiores abolicionistas dos Estados Unidos, foram abolicionistas cristãos. Sim, não é feio pronunciar esse adjetivo, cristão. Não é feio falar nesse substantivo, cristianismo, tá? Eu vou falar isso, vou fazer isso porque eu sou cristão. Eu sou cristão e uso meu cérebro. Pode ser que muitos cristãos ao longo da história não tenham usado, ou tenham feito atrocidades em nome de Cristo. Não tem problema, quer dizer, tem muito problema, está tudo errado o que foi feito no passado. Mas vamos discutir como seres humanos, racionais, né? Tolerantes. Esses caras sim eram cristãos. Aiden Ballou, Catecismo da Não Resistência. Vou falar desse cara aqui depois. Esse aqui provavelmente é o maior abolicionista da história dos Estados Unidos. William Lloyd Garrison, também um cristão. Ambos são citados pelo Rothbard nos seus escritos. E é claro, não tem muito a ver com o assunto, mas nós não podemos deixar de mencionar aqui, não podemos deixar de falar aqui, de Martin Luther King Jr., o grande baluarte, o grande expoente, o grande mártir da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Conversando com o André semestre passado, o André vira para mim e diz assim: pois é, né, professor?
O Martin e o Malcolm eram bem diferentes, né? Um tinha uma pegada mais pacifista e tal, né? E o Malcolm pregava lá umas coisas mais... pegar em armas e tal. Aí eu perguntei para o André: André, e quem conseguiu alguma coisa? Tá? Mas o Martin Luther King, então, ele personifica aqui essa luta de defesa pela liberdade, o movimento de defesa dos direitos civis, né? O movimento de luta pelos direitos civis, que vem lá desde aquela tradição que era dos jeffersonianos, que consagrou lá o Bill of Rights, ainda no final do século, na transição do século XVIII para o século XIX. Né? Obviamente que não tem muito a ver com o tema, né? A gente pode dizer que o Martin Luther King Jr. era um libertário no sentido de buscar, de defender a liberdade e a igualdade das pessoas. Né? E o interessante é nós vermos o que o movimento pelos direitos civis está fazendo hoje com a memória do próprio Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. Assistam o filme Deus Não Está Morto 2. Esse filme é baseado em uma série de casos reais. Tá? Interessante ver o que o próprio movimento de luta pelos direitos civis está fazendo com a memória desse seu grande líder. Vamos voltar um pouquinho e vamos falar dos Estados Unidos ainda no século XIX. Esse velhinho aqui se chama Lysander Spooner. Ele era professor de Harvard. Não era pouca, né? Ele era professor de Harvard e ele escreve um livro chamado No Treason, ou Sem Traição. Qual é o argumento dele? O argumento dele é que a crescente concentração de poderes no governo central, na União, já verificada naquela época do século XIX, era uma traição à Revolução Americana e era uma traição à própria Constituição dos Estados Unidos da América, que era uma Constituição baseada na liberdade dos indivíduos. A história daquela nação é uma história baseada na liberdade dos indivíduos. Algo parecido com isso acontece na França, onde Frédéric Bastiat, na primeira metade do século XIX, já vendo crescentes políticas socialistas crescendo na França, escreve um livro chamado A Lei. Então vejam, a gente tem essa ideia, não, a Revolução Francesa é uma revolução liberal, então calma, gente. Logo depois da Revolução, o cara está dizendo aqui, ó, esse negócio não vai dar certo, não está indo bem. Tá? Já tem socialismo, porque tem Estado crescendo, eu vou falar disso. Tá? Já tem socialismo logo depois da Revolução Francesa. Aliás, a Revolução Francesa não deu muito certo, né? Senão o Alexis de Tocqueville não tinha que ter deixado a França para ir para os Estados Unidos para escrever sobre a democracia na América. E o que o Alexis de Tocqueville constata também? Os americanos, a democracia que funcionou por uma série de fatores históricos e tal, toda essa luta de defesa pela liberdade, mas os americanos estão indo num caminho não muito bom. Primeira metade do século XIX, o cara já escreve isso. Tá? Será que essas coisas podem servir de lição para nós? Podem. Agora, para entender de libertarianismo, a gente precisa falar desse sujeito aqui, que não era nada libertário, mas que contribuiu grandemente para a causa libertária nos Estados Unidos. Sim, Richard Nixon, mais conhecido pelo escândalo de Watergate, em 1974, que fez com que ele fosse o único presidente dos Estados Unidos a sofrer um processo de impeachment. Tá? Aqui no Brasil é coisa corriqueira, né? Mas lá não. Tá? Bom, por que o Nixon é uma figura tão importante quando nós estudamos libertarianismo nos Estados Unidos? Primeiro, porque o libertarianismo estava surgindo com o pensamento do Rothbard e outros autores, outros pensadores, na década de 60, consolidando essa tradição de luta de defesa pela liberdade. Mas aí com o Nixon, com o governo Nixon, nós temos dois grandes fatores, dois grandes eventos, dois grandes marcos que impulsionam o movimento libertário, a ponto de ser criado um partido libertário nos Estados Unidos, o que eu acho que é uma contradição em termos, mas tudo bem, eles criaram um partido libertário. Tá? Quais são esses dois grandes eventos? Primeiro, o Nixon, por uma série de fatores econômicos que não cabe nós mencionarmos aqui, aboliu o padrão ouro em 1971. Tá? Os estados europeus já tinham abolido isso há muito tempo, porque eles não teriam como se financiar para as guerras. Tá? Mas os Estados Unidos eram o último baluarte tradicional da economia, né, o último baluarte da economia do ponto de vista ortodoxo, mantendo a indexação da sua moeda com o ouro até 1971, quando então o Nixon aboliu o padrão ouro. A Escola Austríaca de Economia sempre vai defender a indexação do dinheiro. Até hoje os caras estão defendendo o padrão ouro.
até hoje. Tá? Resultado da abolição do padrão ouro em 1971, os Estados Unidos mergulharam na maior inflação da história. Tá? Na década de 70 se verificou 10% ao ano. Opa, eu vi isso outro dia. 10% ao ano, impeachment. Não é a história do Brasil recente. É a história dos Estados Unidos. Mas, curiosamente, a presidenta responsável por uma inflação de 10% ao ano também sofreu impeachment aqui. Que interessante isso, né? Bom, deixa para lá. Tirando isso, nós temos a guerra do Vietnã. Não foi o Nixon que enfiou os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Foi o Lyndon Johnson, o antecessor dele, sucessor do Kennedy. Mas o Nixon estava lá no momento mais sangrento, mais virulento da guerra. E o problema com a guerra do Vietnã foi o alistamento compulsório. Vocês devem ter visto muitos filmes já tratando disso, né? Tem até música que o pessoal dos Engenheiros do Havaí fizeram uma versão aí, né? Engenheiros do Havaí é coisa antiga e coisa de gaúcho ainda por cima, né? Mas quem sabe a referência, quem saca a referência, entendeu. Bom, qual é o problema então quando você está em tempo de guerra com o alistamento militar compulsório? É que o pessoal não quer se alistar, gente, ora. Vai se alistar para ir morrer no Vietnã? Sempre quando os Estados Unidos entram em guerra, esse problema vinha à tona. O Nixon, cedendo às pressões sociais, tá? Alistamento militar voluntário, contrário de compulsório. Na verdade, para que exército? Na verdade, guerra é um absurdo. Essas são pautas libertárias. Então, o fim do alistamento militar compulsório era uma grande pauta libertária naquele momento, e o Nixon cedeu a essas reivindicações e acabou com o alistamento militar obrigatório em 1973. Com isso, vocês devem estar curiosos, tá? E não vai falar do libertarianismo, infeliz? Vamos falar agora então. Com isso, começamos a falar sobre libertarianismo. E agora eu quero a participação de vocês. Alguém, por favor, me prove que serviço militar obrigatório não é escravidão. Para vocês falarem. Ai, mas está na Constituição. Professor Andréia, eles recebem menos que um salário mínimo, professor Andréia. E ficam à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oi? Menos que um salário mínimo. Sim, não podem fazer greve. Nem votar. Gente, é para vocês me convencerem do contrário. Mas está na Constituição, e o salário mínimo, o salário menor que o mínimo é constitucional, disse o STF. Preciso falar mais? Gente, como isso, está cheio de escravidões na nossa Constituição. Cheio. Na nossa Constituição, no nosso Estado de Direito, está cheio. É por isso que eu não jogo só Código Civil, professor Kennedy. Eu já aproveito e jogo o Código inteiro no lixo no primeiro dia de aula. Tá? Assim. Gente, a única forma de você justificar essa coisa que ainda existe no Brasil é com o coletivismo, que é o que está por trás da nossa Constituição. Tá? A supremacia do interesse público sobre o particular, que vocês conhecem tão bem das aulas de direito administrativo e de direito tributário. Não é ou não é? Agora, se a gente for puxar o fio do ponto de vista filosófico, o coletivismo filosoficamente está embasado no utilitarismo, tá? Na doutrina da maximização da utilidade ou da maximização da felicidade de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Discípulos do Epicuro, assim como Karl Marx. Eu não quero falar muito do Marx, tá? Mas assim, a única forma de justificar isso e tantas outras coisas é coletivismo e utilitarismo. Qual é a solução então? Tirando o a nebulosa teoria comunitária que está em voga por aí, que eu também não consigo explicar para vocês porque eu não sei o que é, tá? Mas tirando a teoria comunitária de sujeitos como Michael Sandel e Amartya Sen, por exemplo, tirando isso, qual é a única solução disponível? Qual é o contrário de coletivismo, gente?
Individualismo. Não, mas peraí, mas é egoísmo agora? O pessoal estava falando aqui de solidariedade, concorda, professor Kennedy? O pessoal estava falando de solidariedade. Como assim? Individualismo? Não, calma, gente, tá? Calma. E eu não sou bobo também. Eu não acho que o ser humano é bonzinho. Aliás, eu sou cristão e eu creio na doutrina da depravação total do gênero humano, tá? Eu não creio que o ser humano é bonzinho. As pessoas vão se ajudar voluntariamente porque querem. Não. Individualismo, antes de qualquer coisa, significa individualismo metodológico. Ou seja, compreender que os seres humanos precisam uns dos outros e exatamente por precisar uns dos outros, eles vão se envolver em trocas voluntárias. E essas trocas voluntárias, aliadas à poupança, preferência temporal baixa, como ensinam os austríacos, essas trocas voluntárias aliadas à poupança e à inovação tecnológica irão resultar em progresso e avanço social. É o que a história demonstra. E sempre que o Estado enfiou a mão nisso, deu problema. Tá? Sempre. Bom, então, a partir do individualismo metodológico, a gente chega à ética libertária. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ética libertária. Qual é o grande fundamento da ética libertária? O grande fundamento da ética libertária é o princípio da não agressão. O que significa isso? Simples, não façam mal a ninguém. Pronto, a gente parte daí. Tá? Tudo que você fizer com os outros, você faz de forma voluntária, estabelece trocas voluntárias. Como que os libertários chegaram a isso? Os libertários chegaram a isso usando a razão. Aliás, é muito simples chegar ao princípio da não agressão. É só você usar a sua cabeça, é só você usar a razão, você chega no princípio da não agressão de forma por exclusão. Qual é a melhor maneira de conviver em sociedade? Não agredindo os outros. Então eu espero que os outros façam o mesmo em relação a mim. Se não fizerem, bom, se não fizerem é outra história, né? Se não fizerem, você pode tomar as providências necessárias. Vamos falar sobre isso também. Certo, os libertários, e aqui eu incluo os ateus libertários, derivam o princípio da não agressão da razão. Se você for cristão, quem aqui é cristão? Não tenha medo, gente, de se identificar como cristão, tá? Não tenha vergonha de se identificar como cristão, não se envergonhe do seu Senhor, Ele pode se envergonhar de você no futuro, tá? Quem aqui é cristão? Todos nós, beleza, tudo bem. Se você é cristão, você pode derivar o princípio da não agressão da regra de ouro, que está em Mateus 7,12. O que eu faço? Por isso eu sou um cristão libertário. Aliás, já gravei até vídeo sobre isso no meu outro canal, tá? Sim, eu tenho 2 canais. Sim, eu sou maluco mesmo. Mas sobre isso eu também já vou falar daqui a pouco, tá? Em Mateus 7,12, Jesus diz assim: faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Disso depende toda a lei e os profetas. Mas assim, isso aqui, nesse aspecto positivo da regra de ouro, o cristianismo excede qualquer religião. Você não encontra isso em lugar nenhum. Nenhum, mas eu não vou falar sobre isso. Se quiserem saber mais sobre isso, leiam a Abolição do Homem de C.S. Lewis. João Vitor. Se quiserem saber mais sobre isso, leiam a Abolição do Homem de C.S. Lewis. Vamos botar 2 nãos aqui na oração e vamos ficar com o aspecto negativo da regra de ouro. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. Então, se você for cristão, se você usa o seu cérebro, você pode, como os libertários ateus, derivar o princípio da não agressão da razão, e se você quiser usar a Bíblia, você deriva ele da regra de ouro. Simples assim. E isso é o que eu vejo de mais fascinante no libertarianismo. Isso é o que eu vejo de mais fascinante no libertarianismo. Sim, eu tenho alguns pontos que eu preciso resolver com os meus irmãos e colegas, companheiros conservadores, né? Eu tenho alguns pontos que eu preciso resolver com eles, a respeito de alguns textos bíblicos, mas isso é o fantástico do libertarianismo, porque ele é a única teoria política que eu conheço que permite que ateus e cristãos convivam dizendo a mesma coisa, de verdade, gente, sem incoerência, sem inconsistência racional. Tem problemas lá na frente? Tem problemas lá na frente. Tem questões que precisam ser debatidas e equacionadas? Claro que tem. Mas na base do pensamento, não. Nenhuma outra teoria política que está por aí permite isso, essa convivência pacífica entre ateus e cristãos, ou qualquer um que siga qualquer religião. Porque qualquer religião que se preze nessa terra defende o aspecto negativo da regra de ouro. Se não defender o aspecto negativo da regra de ouro, duvide da sua
religião, duvide da sua ética. Aliás, é por isso que os teólogos e os filósofos, né? É por isso que em teologia e em ética se chama isso aqui de regra de ouro, porque dela depende todo o resto, tá? Se a sua religião não defende o aspecto negativo da regra de ouro, pelo menos desconfie, tá? Mas eu não estou aqui para falar nem da minha religião, nem da religião dos outros, tá? Eu estou aqui agora só dizendo que o libertarianismo ele tem esse caráter fantástico de permitir que ateus e cristãos convivam defendendo a mesma teoria ético-política. Vamos pensar no conservadorismo, que tem bases muito parecidas com o libertarianismo em muitos aspectos. Bom, me apresente um ateu conservador, eu vou dizer que ou ele não é ateu, ou ele não é conservador. Algum problema tem. Mas a exceção confirma a regra. Tá? Agora, mas eu sou cristão e sou socialista, qual é o problema? O problema é que você tem um segredinho. Acompanhem o meme comigo. Gente, eu gosto de meme porque meme diz muita coisa, tá? Já que vocês não estão lendo, eu vou aqui, então, ler, já que está difícil de ler a parte de baixo. Pergunta do Capitão América. Como você pode ser cristão e marxista ao mesmo tempo? Resposta do Bruce Banner. Esse é o meu segredo, capitão. Eu não sou cristão. Tá? Por quê? Mas que absurdo. Eu não vou entrar nos aspectos aqui específicos, né? Eu não vou falar de determinismo antimetafísico, eu não vou falar do hegelianismo de Marx, eu não vou falar do hegelianismo que está por trás do progressismo. Quando você se identifica como progressista, você necessariamente está dentro de uma framework hegeliana de evolução da história. Não vou falar sobre isso, tá? Mas o fato é que, até onde eu entendo, eu posso estar errado, me provem ao contrário. Até onde eu entendo, é impossível ser cristão e ser marxista, tá? Claro que socialismo é um termo muito amplo, né? Mas a gente vai aprofundar o debate aqui e já chegamos lá. Certo? E o Estado, então? O Estado democrático, o Estado de bem-estar social. Todos os artigos, ou praticamente todos os artigos. Eu gostei mesmo do artigo do professor Leonardo, que já foi embora, porque eu bati o olho ali, imunidade tributária, no artigo dele. Mas assim, todos os artigos, praticamente, chegam à sua conclusão dizendo, não, então o Estado precisa aumentar mais aqui, o Estado precisa ser otimizado aqui, e tal, e tal, e tal. O que a ética libertária vai defender, então? O que fazer com o Estado? Bom, antes de entender o que fazer com o Estado, nós precisamos entender o que é o Estado à luz do princípio da não agressão. O Estado é monopolista da violência. Gente, quem está dizendo isso não sou eu. Tá? Isso é o que está na base do nosso Estado do ponto de vista teórico, sociologia, filosofia, teoria do direito. Quem diz isso é Max Weber. Quem parte desse pressuposto é o Hans Kelsen. Olha o Kelsen aí, ó. Migrou da Alemanha para os Estados Unidos na mesma época que o Mises e o Hayek. Não podiam ser austríacos tão diferentes. Engraçado isso, né? Bom, por isso a pluralidade é importante e por isso a gente está aqui para fazer um debate qualificado. Estou apresentando ideias, tá? Certo? Então, se o Estado é o monopolista da violência, se o Estado só existe e se mantém por violar sistematicamente o princípio da não agressão, opa, Eidin Balu. Qual a resposta desse homem aqui? A pergunta desse homem. Quantos homens são necessários para transformar um crime num ato justo? Um homem sozinho não deve matar. Se ele matou, é um réu, um homicida. 2, 10, 100 homens, se matarem, serão também homicidas. Mas o Estado ou o povo podem matar, quanto queiram. Não, aqui no Brasil não. Deixa eu continuar. Quanto queiram, e seu ato não será um homicídio, e sim uma ação gloriosa. Será que no Brasil não? No final nós vamos ver. Trata-se somente de reunir o maior número possível de pessoas, e a matança de dezenas de homens se transforma numa ocupação inocente. E quantos homens são necessários para isso? Um homem não deve matar. 210 milhões podem? Eis a questão. Um indivíduo não pode roubar e saquear, mas um povo inteiro pode. Gente, se nós vamos usar filosofia, se nós vamos usar ética, a gente tem que ir até o fim. Pelo menos é como eu penso, pelo menos é como eu vejo. Tá? Não, mas aqui a gente não se mata mais, professor. Não? No Rio de Janeiro? Não? Bom, mas são indivíduos se matando, né? Então pode. Não, não pode.
tá? A gente não mata, não tem pena de morte, nada disso e tal, a gente não participa de guerra, tá? Pega a parte final, roubar e saquear e troca, vai dando mesmo, tá? Continua sendo um crime e é transformado num ato injusto pela multiplicação de pessoas. Ok? Qual é a solução então? A solução é óbvia, né? A solução é abolir o Estado. Hã? Como assim? É simples assim. Não é simples, claro que não é simples, né, gente? Filosoficamente é isso. A solução é abolir o Estado. Mas isso é uma utopia, seu infeliz. Sim, mas no artigo da professora Andréa, ela mesma cita um especialista que diz que acabar com a corrupção é uma utopia. Acabar completamente com a corrupção. Certo? Eu estou apresentando a utopia que resolve a outra utopia, ora. Porque sem Estado não tem corrupção, ora. Percebe? Isso pode ser uma utopia, mas é a única utopia plenamente adequada à natureza humana. Porque aí a gente teria que aprofundar muito, falar de justnaturalismo, né? De natureza humana, de direito natural e tal. Essa é a única utopia que está de acordo com a natureza humana do ponto de vista ético e filosófico. Então, sim, abolir o Estado. Mas abolir o Estado respeitando a propriedade privada. Eu não tive tempo de fazer essa demonstração aqui, mas, usando a razão, usando essas mesmas premissas, esses mesmos postulados do pensamento libertário, nós vamos nos dar conta de que a propriedade privada é, sim, um direito natural do ser humano. Eu tive uma discussão pelo YouTube que ilustra isso. De vez em quando, os socialistas assistem uns vídeos meus lá e deixam os comentários. E eu gosto de responder. Aí o sujeito falando sobre isso, é absolutamente impossível falar em anarcocapitalismo, que é o nome disso aqui, né? Anarcocapitalismo, anarquia da propriedade privada. É simplesmente impossível falar disso. Aliás, eu já escrevi a resposta para o sujeito, mas possivelmente o vídeo vai estar no YouTube amanhã. O Vinícius está fazendo o favor de gravar aqui para mim, então ele vai poder também receber a resposta assim ao vivo. É simplesmente impossível falar de anarquia da propriedade privada, anarcocapitalismo, porque a propriedade privada depende do Estado para sua proteção. A propriedade privada é uma abstração como os direitos humanos do século XIX. O cara fez uma salada, mas tudo bem. Aí disse, não, você está confundindo direito humano com direito fundamental e propriedade privada não depende do Estado. Aí ele disse, o único direito que o homem tem na natureza seria defender a própria vida. Aí disse, então você está dizendo que não existe direito natural, mas está reconhecendo o direito natural de defender a vida? E eu não concordo com o contratualismo, eu não sou contratualista, nem libertário é, a gente tem uma pegada lockeana, né? Mas assim, vamos lá. Vamos dizer que esse sujeito está no estado de natureza e pode defender a própria vida, tá? Consentir com o argumento dele. Imagine que esse sujeito que está no estado de natureza derruba umas árvores e constrói uma casa. Ele tem direito de defender essa casa também? Eu quase não tive vontade de continuar mais, tá? É simples assim, tá? Então, anarquia da propriedade privada, anarcocapitalismo. Essa é a única solução eticamente defensável. A única solução que está de acordo com a natureza humana. O único arranjo social eticamente defensável. Assim eu vejo. Mas isso está aberto à discussão, sem problema nenhum. E os serviços públicos? E as políticas públicas, Luciano? Cadê o Luciano? Não está aí, né? E os serviços públicos? Como que fica? Gente, serviço público é um conceito arbitrário. Estudem direito administrativo, qualquer livro vai dizer. O conceito de serviço público varia de acordo com o tempo e com o espaço. Não, peraí, não tá. Então, beleza. A própria doutrina de direito administrativo nos ajuda a resolver parte do nosso problema. E a outra parte é que isso que abstrata ou arbitrariamente é chamado de serviço público poderia ser muito melhor prestado pela iniciativa privada, porque tudo aquilo que o Estado faz, de forma muito dispendiosa, muito cara para todos nós, a iniciativa privada faz melhor. Mas e o pobrezinho, como é que vai fazer com a sua saúde? O pobrezinho não vai ser taxado, o pobrezinho vai ter, a gente teria nessa situação liberdade também de associação para construir planos de saúde, securitização, não teria mercado regulado nenhum. Você está entendendo? Você tem que pensar numa lógica totalmente diferente. E o pessoal ia conseguir se virar com a sua saúde, com a sua educação, com a sua segurança, sem um Estado monopolista da violência. Sim, eu sei que isso é chocante. E
sim, eu sei que o sangue de muitos já está fervendo. Mas calma, tá? Tudo livre iniciativa, tá? Mas, gente, olha aqui, ó, até a jurisdição. Sim, professor Kennedy, desculpa, até a jurisdição. Eu contrataria o seu serviço, professor, ainda mais depois dessa palestra. Até a jurisdição, até uma justiça privada. Sim, vejam só o que dizem Marx, Bottini e Andrade no livro. Se vocês não sabem, Marx é a professora Camila e Andrade é o professor Murilo. A outra autora é Silvia? Júlia. Se o Estado não consegue, olha aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, gente, professor Murilo, professora Camila, se o Estado não consegue proporcionar uma solução rápida e efetiva de conflitos, então eles estão pressupondo que não consegue. Qualquer um que lida com o poder judiciário sabe, nada pessoal, porque eu sei que vocês estão soberbados de serviço, é disso que eu estou falando. É preciso que haja outros mecanismos que possam democratizar o acesso à justiça. Claro que o artigo, dentro do estado da arte, está falando de mediação, arbitragem, conciliação, os meios alternativos de solução de controvérsia. Só são, então, necessárias as formas alternativas de resolução de conflitos. E eu digo, por que não paralelamente? Vamos só consentir como paralelo, gente. Paralelamente, justiça privada. A arbitragem hoje já é uma espécie de reduto libertário, tá? Só que a arbitragem é só para direitos patrimoniais disponíveis, outra abstração, né? E a arbitragem precisa do Poder Judiciário Estatal para executar o título. Se a gente abolisse pelo menos a ideia da execução privada, sim, aliás, existe isso. Existe execução extrajudicial. Só que só para os bancos, né? Mas tudo bem. Existe execução extrajudicial e o STF até então considera constitucional esse negócio, tá? Mas por que não execução privada para tudo? Para tudo que admite arbitragem, pelo menos? E por que arbitragem só sobre direitos patrimoniais disponíveis? Com essas indagações, vejam, eu estou falando aqui, mas Elton Venturi, que foi meu orientador depois do falecimento do professor Alcides, ele escreveu um artigo 2 anos atrás, dizendo que é preciso repensar a ideia de direitos disponíveis no Brasil, membro do Ministério Público Federal. Tá? Então a gente já teria um reduto libertário aí, na arbitragem. Nós temos diversos redutos libertários na nossa sociedade hoje. E eu não vou falar aqui, poderia fazer uma palestra sobre isso, poderia passar a noite inteira, o semestre inteiro falando sobre educação domiciliar, por exemplo. Não existe nada mais libertário que o homeschooling. Nada mais libertário em todos os aspectos. Você está fora do Estado, você está livrando a cabeça daquela criança de um monte de contaminação. É a coisa mais linda do mundo esse negócio de educação domiciliar. Tá? Não estou defendendo uma política pública para quem pode fazer, claro. Né? Bom, aí vocês vão dizer, você é maluco! Você é doido! O Estado paga o seu salário, você está aqui dizendo para nós que tem que abolir o Estado? Tá, vamos deixar as coisas bem claras. Em primeiro lugar, sim, eu sou maluco. Tá? Em segundo lugar, qual é o problema? O Estado paga o meu salário, mas o Estado não é meu Deus. O Estado paga o meu salário, mas eu não idolatro o Estado. E agora, então, é o momento de começar a falar sobre o que eu chamo de idolatria do Estado. Sim, idolatria do Estado. Então, se você é cristão, você vai começar a entender aquele meme. Tá? Se você não é cristão, se você é ateu, pergunte-se por que você idolatra, por que você trata o Estado como um Deus. Ora, tá? E se você for de outra religião, bom, vale também. Veja que beleza o libertarianismo. Ele congrega todas as crenças, até a crença do ateu. Tá? Gente, Revolução Francesa, todo mundo entra em sala de aula, né? Todos os professores entram em sala de aula falando mil maravilhas da Revolução Francesa, dizendo que ela é o começo da nossa democracia, ela é o grande ato a ser louvado. E todos vocês conhecem o lema da Revolução Francesa: Liberté, Égalité, Fraternité e Mbappé. Fala a verdade, joga muita bola esse cara, né? Mas assim, deixando de lado o nosso amigo Mbappé, né, eu acho que eu sou o único doido que entra em sala de aula e diz: gente, isso aqui foi uma carnificina. Foi, ó. Foi. Cortar a cabeça do Mbappé? Do rei de todo mundo. E depois cortaram uns dos outros. Veja o que foi o terror de Robespierre. Em 94 acabou a brincadeira, entregaram de bandeja para o Napoleão. Começou um império.
Por isso que Tocqueville foi lá para a América estudar democracia na América. Tá, gente? Só que aí, não, é de Estado liberal, olha que coisa horrível. Não é que nada, é Estado inchado cada vez mais. Lembrem do Bastiat. Tá? E aí o que acontece? Começa a idolatria do Estado aqui, o Estado começa a crescer aqui, independente de que maneira. Seja com democracia representativa, não teve muito tempo, né? Seja com o Napoleão, seja com a forma que for, o Estado começa a crescer com a Revolução Francesa. Tá? Aliás, já que eu estou falando de idolatria do Estado, leiam sobre a religião civil de Jean-Jacques Rousseau, aquele crápula, quer dizer, o pai da democracia ocidental. Leiam sobre a religião civil de Jean-Jacques Rousseau. Tá? Não, mas espera aí, a Revolução Francesa, além de tudo, foi o triunfo do iluminismo, / ateísmo. Certo? Então, realmente, muitas atrocidades foram feitas em nome de Deus, em nome de Cristo, ao longo da história. Eu reconheço isso. E todas elas estão erradas. Quem é maluco de defender isso? Tá? Mas, de fato, tudo que os cristãos fizeram ao longo da história dá muita munição para os ateus, e eu reconheço. Mas, a grande questão do triunfo do iluminismo / ateísmo, ou do triunfo do ateísmo, é que a razão deixa de ser finalística e se torna instrumental. Aliás, eu devo dizer que os próprios cristãos são os que começaram a ter responsabilidade nisso, tá? Porque a reforma protestante é que começa com isso. Porque até o Tomás de Aquino estava tudo muito bem. Tomás de Aquino, racionalista, escolástica católica, mas vieram os caras depois do Tomás de Aquino e fizeram um estrago. Tá? Agora, o estrago maior, quem fez foi o tal de João Calvino, depois dele. Embora fosse o mais nacional de todos os cristãos, ele enfiou o cristianismo num voluntarismo. Tá? E aí, esse era o pano de fundo, era tudo isso que o ateísmo precisava para transformar a razão não mais em finalística, mas em instrumental. O que isso quer dizer? Isso significa que a razão não nos diz mais para onde vamos. A razão só nos diz como vamos. Certo? Se a razão não nos diz mais o como, mas não nos diz mais o para onde, nos diz o como, então você usa a razão, você constrói, você escreve, você argumenta para saber como chegar lá. Agora a razão não nos diz mais para onde vamos. A vontade de Deus não nos diz mais para onde vamos. A Bíblia não, mas a razão, gente, a racionalidade. Tá? Certo? Quem vai nos dizer como nós vamos saber para onde ir? É disso que a gente está falando. Quem nos diz para onde ir agora é a democracia. Agora vejam o que diz a professora Ana Renata no seu artigo. O conceito de democracia pode definir muitos aspectos de sociedades abertas às suas influências, mas também, em contrapartida, pode não definir exatamente nada. Eu gostei dessa última parte. Estou com a Ana Renata. Tranquilo. Vamos lá. Certo, mas qual democracia então, professora Olga? Recomendo o artigo da professora Olga. Muito bom, muito didático, para falar desses 3 tipos de democracia aqui. Qual democracia? Representativa? Meus amigos, democracia representativa é a tirania, é a ditadura do primeiro número inteiro acima de 50% dos votos válidos. Não é nem da maioria. É dos infelizes que se dispuseram a ir lá apertar os botões. Tirania de 50%, do primeiro número inteiro, acima de 50% dos votos válidos. Não, então a democracia é deliberativa, habermasiana. Legal a gente tentar discutir, a gente tentar chegar a consensos. A gente vai conseguir? Será que nós vamos conseguir todos chegar num consenso? É um consenso sobreposto, overlap, consensos, John Rawls. Legal, é um avanço, mas não é satisfatório. Ou então uma democracia participativa, como a professora Olga defende em relação aos conselhos de políticas públicas. Tudo bem, tudo muito bonito, tudo muito correto, à luz do estado da arte, à luz do referencial teórico adotado, mas eu pergunto, qual de vocês tem tempo para ficar indo em reuniões onde vão ser definidas políticas públicas? Não, os nossos representantes vão. A gente sabe como funcionam ainda hoje os conselhos de políticas públicas, infelizmente. Por isso, claro, a tentativa da professora Olga de escrever um artigo traçando uma discussão a respeito do assunto, trazendo esse aporte referencial, mas esse aporte teórico, eu estou aproveitando o conceito para demonstrar que o problema é mais profundo, certo?
Não, mas assim, ó, então, se o legislador lá na democracia representativa fizer bobagem, ou se eles prejudicarem as minorias, nós ainda temos o controle de constitucionalidade, aquela criação dos federalistas lá no século XIX, certo? Mas aí o professor Kennedy mesmo levantou aqui, apareceu algumas vezes nos seus slides, o adjetivo contra-majoritário, o problema do caráter contra-majoritário do controle de constitucionalidade. Isso é levantado há quase 40 anos nos Estados Unidos. John Hart Ely, Democracy and Distrust, por exemplo. Tá? Agora, se vocês forem um pouquinho mais, buscarem um pouquinho mais profundo, vocês vão ver que o próprio controle de constitucionalidade foi uma estratégia federalista para justificar um aumento constante de poder central. Quem escreve isso é um autor libertário chamado Charles Black Jr., num artigo de 1960, The People and the Court. O argumento é simples. E foram mesmo, gente. Isso aqui, o controle de constitucionalidade está no Federalist Paper number 51. Tá? E foi consagrado, vocês sabem isso, todo mundo sabe, né? Se não souber, não sabe nada de controle de constitucionalidade. Desculpa. Mas foi consagrado no célebre caso Marbury versus Madison, de 1803. Marbury versus Madison. Olha que engraçado isso. O cara que inventou o controle de constitucionalidade, o Madison, federalistas, Federalist Papers, J. Hamilton e Madison. O cara que inventou esse negócio foi réu na ação que estabeleceu ele. Engraçado isso, né? E o John Marshall, então, consagrou a tese, que não está escrito na Constituição isso aí, dos Estados Unidos. Consagrou a tese do Judicial Review, da revisão judicial das leis, do controle de constitucionalidade. Segundo o Black, essa é uma estratégia federalista para que o constante aumento de poderes no governo central nos passe por meio do controle de constitucionalidade feito pela Suprema Corte, que tem indicação política, não é mesmo? A pergunta da professora Olga sobre o provimento dos juízes e a indicação do juiz do Supremo. Não, deixa para lá. Né? Que tem indicação política, nomeação política, o controle de constitucionalidade, dizendo que as leis, os atos normativos, etc., são constitucionais, nos passam uma falsa sensação de legitimidade nessa coisa toda. Enquanto isso, a nossa liberdade vai sendo cada vez mais solapada. Gente, para achar que isso aqui pode funcionar, primeiro, você tem que estudar muito, né? Aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente para de pensar, tá? Mas para achar que isso aqui pode funcionar, você precisa depositar fé nisso aqui. Não é verdade? Você tem que confiar que vai dar certo. Bota o voto na urna lá e confio que vai dar certo. Vejo os caras lá na TV Justiça e acho que vai dar uma boa. Né? Tem que confiar, tem que depositar fé. Gente, você só faz profissão de fé num Deus. É por isso que eu digo que é o Deus-Estado. Agora, o Deus-Estado, ele é muito diferente do Deus monoteísta, zeloso. Lembre do primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Do Deus monoteísta, zeloso da Bíblia, do cristianismo. O Deus-Estado é muito diferente, porque ele é politeísta. Aliás, ele sobrevive da criação de diversos deuses e diversos ídolos. Ele admite isso, ele é propício a isso. Tá? Aliás, estudem, por exemplo, The Lin's Nightmare, ou o Pesadelo de Linz. E uma das coisas que ele vai falar sobre a democracia é exatamente isso. Ou sobre, pelo menos, o sistema presidencialista, é isso. Então, o Estado, ele é propício à criação de falsos deuses, à criação de ídolos. E isso explica o lulismo no Brasil. Tá? O professor Kennedy abordou muito bem a questão do julgamento, da condenação em segunda instância, de forma com argumentos técnicos. Eu vou abordar a partir dessa perspectiva religiosa, gente. E quem aqui já viu o Santo Antônio dentro da geladeira? Ou dentro do armário? É o que a gente faz com os ídolos, com os santos. A gente, às vezes, bota eles de castigo. Tá? Mas eu não quero mais falar do Lula, porque eu acho que o sangue de alguns está fervendo ainda mais. E, gente, a prova que o Estado é um Deus é que, com essas coisas que eu estou falando, tem gente querendo pular da cadeira e gritar: herege! Ou então me apedrejar, me crucificar, me queimar vivo. Todas as estratégias catalogadas na história da religião, utilizadas contra os hereges. Essa é a prova do Estado de Deus. Se o seu sangue está fervendo, querendo me chamar de herege, o seu sangue fervendo comprova o argumento. Tá? Agora, se o Estado é um Deus, qual é a religião desse Deus? Tá óbvio? É óbvio.
religião é a democracia. Então, esse livro, sobre um aspecto, sobre o estado da arte, é muito bom. Sobre outro aspecto, eu poderia chamá-lo de um tratado sobre religião. A religião desse Deus é a democracia. E se a religião desse Deus é a democracia, qual é a Bíblia desse Deus e dessa religião? Vocês sabem bem, porque vocês têm que carregar por 5 anos. Não vai de merda. Tá, e daí, como diria Maria Antônia, né? Os porto-alegrenses, em homenagem à vencedora do Masterchef. Tá, e daí... Eu venho de lá, gente. As minhas irmãs falam assim, tá? Eu sou mais adaptado, vocês nem percebem pelo meu sotaque, talvez, que eu seja gaúcho. Pelo menos porque a professora Olga me disse outro dia. Gente, tá, e daí? Vai abolir o Estado? Claro que não, né? Assim, amanhã não, né? Nós também não vamos pegar em armas aqui e sair fazer uma revolução, porque, presta atenção, o princípio da não agressão. Vai pegar em armas e matar o povo? Não, né? Não. Fuzila todo mundo que está em Brasília, como um candidato já falou aí 20 anos atrás, agora está respondendo. Não pode fazer isso, tá? Não pode. Leia o prólogo, o post-scriptum do Manifesto Libertário. Ali você vai ter uma agenda gradualista. Qualquer diminuição do Estado é bem-vinda. Qualquer diminuição do Estado é bem-vinda. Qualquer diminuição do Estado é bem-vinda. E qualquer aumento do Estado é mal visto por um libertário. Simples assim. Mas e se a diminuição do Estado implicar diminuir o meu salário no futuro? Minha garantia constitucional de irredutibilidade. Gente, paciência. Eu estou tentando me virar contra as coisas aí. Se eu pudesse, aliás, eu já tinha pedido até exoneração. Mas não dá. Eu sou louco, mas nem tanto. Né? Calma. Tá? Eu sou louco, mas nem tanto. Tá, e daí? Quando eu falo sobre libertarianismo, muitos já me perguntaram em sala de aula, professor, como que a gente vai se livrar desse Estado miserável, maldito? O pessoal fica assim, irritado mesmo. Meu objetivo aqui não é inflar ninguém, gente. Meu objetivo não é fazer prosélitos. Eu não quero convencer vocês, eu não quero trazer vocês para a minha seita libertária, nada disso. Eu só estou aqui trazendo ideias para a gente pensar. Então, para mim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se livrar do Estado na nossa cabeça. É assim que eu respondo. Isso aqui é um aluno homeschooler, claro, né? Claro. Ele já está se livrando do Estado na sua cabeça. Tá? Não é o meu filho, tá? Isso que pergunta. Não. Tem que se livrar do Estado na cabeça. Por isso esse debate filosófico, por isso esse debate ético, antes de qualquer coisa. Embora eu não esteja querendo fazer proselitismo aqui, todos vocês são libertários em potencial, porque vocês identificam as contradições, e com isso eu estou terminando. Vocês identificam as contradições que há no dia a dia, as incoerências que há no Estado, vocês sabem um pouco de história, um pouco, né? Sabem essas coisas? Eu vou trazendo as informações aqui, vocês vão juntando, vai montando o quebra-cabeça. E sobre esse assunto de libertários em potencial, então, eu vou trazer um exemplo. O caso da estagiária feminista abortista. O caso da estagiária feminista abortista, para encerrar. Tá? E aí eu vou falar um pouco de aborto, sim, porque deu tanta treta para o pessoal do primeiro semestre no semestre passado, né? Eu não vou poder deixar de falar de aborto também aqui um pouquinho. Tá? Eu também não aprendo, né? Bom, gente, uma estagiária que trabalha na mesma sala que eu, lá na PGE. A sorte dela é que eu não estou lá o tempo todo. Tá? Mas ela virou e diz assim um dia, para uma outra pessoa que trabalha lá, mas nem me falem em anarquista, só burro é anarquista. Aí o meu amigo, assim, muito sabiamente aconselhou, não fale isso perto do Dr. Carlos. Depois, num outro dia, a mesma pessoa vira e diz assim, não tem porque essa discussão sobre o aborto é direito da mulher fazer com o corpo dela o que ela quiser. É anarquista isso? Sua burra. Não. Percebe, gente? Ela é uma anarquista em potencial, só que ela, coitada, está tão enfiada no feminismo, abortismo, feminismo e todos os ismos do marxismo, eu nem converso. Porque eu gosto de falar quando a pessoa está interessada. Tá? Porque vocês pediram palestra sobre libertarianismo e a gente está fazendo. Vamos falar um pouquinho. Mas então eu vou falar um pouquinho sobre aborto. Meu Deus, eu não aprendo, né? Eu quero dizer o
agora os cristãos poderiam se assustar se fizesse uma simples pesquisa pela expressão aborto e pelo verbo abortar na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Talvez vocês se assustariam com a abordagem libertária que é encontrada lá. Libertária no sentido de individualismo metodológico. Libertária no sentido de justiça privada, nesse sentido. Tá? Então eu quero dizer o seguinte, eu acho que o feto é uma vida, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E quando a gente pega assuntos como esse, a gente tem o problema da abstração da concretude. Se alguém aqui já fez um aborto, tem alguém na minha família que tem histórico de aborto, eu compreendo, eu não julgo e eu me sensibilizo. Gente, se eu estou defendendo que o Estado não deve existir, como que eu vou tolerar uma punição centralizada pelo monopolista da violência sobre o aborto? Pelo amor de Deus, presta atenção. Tá? Aliás, ficar discutindo criminalização do aborto é uma bobagem, porque quem é punido por aborto hoje em dia, meu Deus do céu? Realismo jurídico. Tá? Criminalização, isso aí é uma bobagem. Bobagem. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, ou de quem quer que seja, nesse aspecto. Minha mulher não vai abortar, porque ela tem que entender que eu nunca abortou e não vai abortar. Aliás, deixa pra lá. Tá? Agora, gente, o problema não é esse, tá? O problema não é esse. Você é muito burro. Nós é muito burro que meditamos. Né? Toda a discussão que está por trás disso é saber se o aborto vai se tornar uma política pública de saúde. É isso que está por trás disso. Só isso. Porque ninguém vai crer que o aborto. Tá? Está por trás da discussão é saber se o aborto vai se tornar uma política pública de saúde. Saber se o SUS vai se tornar um sistema de assassinato de fetos. Tá? É só isso. Lembra do Jardim Balu? Gente, se uma mulher encontrar um médico que tem uma ética que possa fazer o aborto dela, não tem nada a ver com isso. E na teoria libertária, você vai discutir se é possível reprimir ou punir do ponto de vista privado. Se é possível, tem gente que diz que não, tem gente que diz que é. Pronto. Mas se a mulher encontra um médico que tem uma ética que possa... Não tem nada a ver com isso. Agora, o que nós estamos dizendo é que o SUS deve acolher como uma política pública a realização de abortos em massa. É por isso que quando as pessoas me perguntam qual é a minha profissão, eu digo, eu sou procurador do Estado. Mas no Brasil, procurador, né, o pessoal não entende. Aí, para simplificar e para facilitar, eu digo, ou você pode me chamar de advogado do diabo. E com isso eu encerro.